Assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Que mensagem, né? Assim diz o Senhor. E quem pode debater com o Senhor, né? Quem pode discutir com o Senhor? O Senhor havia dito. No entanto, o rei Ezequias, ele clamou ao Senhor, e antes de Isaías sair do palácio, Deus falou: volta lá e diga para Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. O mesmo Deus que disse: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Antes que o profeta saísse, Deus falou: volta lá e diga: ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, eu o curarei. O que houve ali, né? Isso é como que a situação foi transformada de forma tão rápida depois dessa visita do profeta, com a palavra de Deus, né? Nós aprendemos que Deus, ele pode decretar algo, mas algo também pode tocar o coração dele e ele dizer: olha, vou mudar esse decreto. Aquele que ia morrer, não vai morrer mais. Aquele que estava muito doente, ele vai se recuperar e vai ter ainda, aqui no caso do rei, mais 15 anos para viver, né? Isto é, quais as bases para a transformação de uma situação assim tão complicada, tão difícil? Então hoje, que é dia de oração, eu gostaria de colocar isso diante dos irmãos. A primeira base, o primeiro fator é que o rei Ezequias, ele sabia quem era o Deus que tinha falado com ele e o que aquele Deus era poderoso para fazer. Ele tinha conhecimento de Deus, porque um pouquinho antes, Jerusalém estava cercada, lembram? Pelo rei Senaqueribe, e eles oraram ao Senhor, ele e o profeta Isaías entraram no templo, e no dia seguinte, de uma forma muito rápida, Deus havia mandado um anjo, e todo o exército de Senaqueribe, 185 mil homens, estavam mortos pela ação de um anjo, e a cidade de Jerusalém foi assim, então, liberta daquela situação. Então, este homem, ele trazia no seu histórico experiência com Deus, né? Acho que uma coisa importante que nós temos que dar aos nossos filhos e que nós temos que ter no nosso arquivo de memórias são experiências com Deus, experiências marcantes onde Deus colocou a sua mão, Deus agiu, Deus transformou uma situação. E daí nesses momentos, né, difíceis da vida, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, nós podemos tirar aquela carta e dizer: Senhor, mas eu já vi o Senhor agir em situações muito mais complicadas do que esta. O Senhor é todo poderoso, porque é diferente de uma pessoa que não tem contato com Deus, que não tem experiência com Deus. Tem um ditado antigo que diz que marmelada na hora da morte, lembram desse ditado aí? Né? Que a pessoa espera para buscar a Deus, espera para tentar conhecer a Deus, espera na hora do apuro. Nós já falamos sobre isso no caso lá da família de Lázaro, né? Que eles já tinham uma experiência com Deus e chamaram então o Senhor Jesus quando Lázaro ficou doente, porque já conheciam Jesus, né? E aqui esse rei, então, uma das bases da recuperação rápida dele é que ele já tinha visto Deus agir. Ele sabia quem era aquele Deus. E ele vai recorrer, então, a um Deus poderoso, do qual ele já tem confiança. E ele já experienciou, né, já teve experiência com essa ação de Deus. A segunda coisa que ele já entendia nessa época da doença é que eu já falei sobre isso recentemente, não adiantava ele buscar ajuda no Egito, né?
Ele já tinha tido essa experiência, ele já tinha levado uma bronca. Porque quando os assírios estavam se aproximando, a primeira coisa que ele fez foi buscar auxílio do faraó, do Egito. E o profeta teve que dar uma dura nele e falar assim: o que é isso? O Egito não é socorro suficiente. Você tem o Deus Todo-Poderoso. E você vai buscar ajuda entre homens, entre nações. Ele já sabia que se havia um lugar aonde ele poderia encontrar solução para o seu problema, não era fora do próprio Deus Todo-Poderoso. Os irmãos se lembram de um rei que ficou doente e que colocou Deus em segundo lugar, lembram? Vamos abrir lá só para a gente lembrar que é em 2 Crônicas, no capítulo 16, 12. 2 Crônicas 16, 12. Esse rei, ele viveu antes de Ezequias, então Ezequias já tinha conhecimento. 2 Crônicas 16, versículo 12, diz assim, 2 Crônicas 16, 12. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Esse texto não está falando que não pode buscar a ajuda dos médicos, tá? Mas Asa foi duramente ferido e morreu, porque ele esqueceu-se de Deus. Ele colocou em primeiro lugar os médicos, ele colocou em primeiro lugar os recursos humanos. E não que seja errado, porque diversos personagens bíblicos foram médicos. Lembra Lucas? Lucas era um médico amado e até receitava para Paulo, né? Receitava para Timóteo, para os discípulos, para os apóstolos. Mas Asa, o que ele fez? Entre aspas, buscou ajuda no Egito, em vez de buscar em primeiro lugar no Senhor. Então, vamos voltar lá para o capítulo 20 de 2 Reis. O rei Ezequias, ele já sabia que se havia um lugar a quem recorrer, seria em primeiro lugar ao Deus Todo-Poderoso. Ele tinha essa lembrança no seu coração. Ele conhecia aquele Deus e ele sabia que a solução estaria nesse Deus Todo-Poderoso com o qual ele tinha tido já experiência. Então ele orou. Vamos ver no versículo 2 do capítulo 20, diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Que oração simples, né? Quando você recorre a um Deus que tudo sabe e diz assim: Senhor, lembra-te. Coragem, né? Se nós fôssemos orar hoje ao Senhor e nós fôssemos reivindicar do Senhor a sua lembrança de algo positivo da nossa vida, o que você oraria? Porque aqui o rei ele disse assim: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, lembra-te de como eu tenho te servido. Como que nós temos servido ao Senhor? Às vezes nós servimos ao Senhor relaxadamente, né? Não é isso? E daí nós não vamos ter coragem de dizer assim: Senhor, lembra-te de como eu te sirvo. Daí eu penso: poxa, eu não sou fiel, eu não sou dedicado, eu sou um pouco relapso. Quando aparece qualquer coisa eu já troco. Então eu não teria coragem de dizer assim: lembra-te, Senhor, de mim e de como eu tenho te servido. Porque a questão não é só servir.
Existem maneiras e maneiras de servir, né? Jesus, ele denunciou aqueles que serviam e que não iriam para o céu, lembra? Ele disse assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos sinais miraculosos, né? Em teu nome nós expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente, para que todo mundo saiba, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Profetizar é bom, expulsar demônio é necessário, né? Fazer sinais é algo maravilhoso, mas Jesus, ele não aceita só isso. Não é fazer, é como você vai fazer. E o rei aqui, ele diz assim, vamos ver ali no versículo 3, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Deus sonda os corações. Ele sabe se há devoção, se há fidelidade, se há entrega. E logo em seguida ele diz, tenho feito o que tu aprovas. Paulo, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aprovado, obreiro aprovado, servo aprovado, membro da igreja aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar. Então esse rei que estava com uma sentença de morte, dada por quem? Por Deus. Estava com uma sentença de morte dada por Deus. Ele teve a coragem de dizer, Senhor, virado para a parede, né, Senhor, lembra-te de mim. Primeiro ele lembrou de Deus, né? Todo-Poderoso, que já tinha feito tantas coisas. Agora ele diz, Senhor, agora lembra-te de mim. Tenho te servido com sinceridade, com fidelidade, com devoção. E chorou amargamente. Aqui é importante, sabe? Porque existe uma diferença entre você orar. A gente pode orar, né? A gente diz assim, Senhor, me abençoe, me ajude nisso, naquilo. É uma oração sincera. Existe uma outra coisa que precisamos aprender, que é o clamor. O que é clamor? Clamor é a oração cheia de emoção, com toda a emoção, com todo o sentimento, com toda a profundidade do nosso ser, a gente se derrama diante do Senhor e está clamando ao Senhor. É diferente. Existe oração, é bíblico, e existe clamor, que é uma coisa intensa e profunda para um momento complicado e difícil. E esse rei aqui, ele estava clamando com lágrimas diante do Senhor. E a palavra diz assim, é uma promessa de Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Todo aquele que invocar, clamar pelo nome do Senhor, será salvo. É com clamor. E ele, diante de uma situação emergencial tremenda, ele se coloca diante de Deus e chora amargamente enquanto ora e clama ao Senhor, porque ele queria viver. E eu gosto desse versículo 4 que diz assim, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Mudança rápida, né? Da situação, e disse, volta lá. Deus fala para Isaías, e diga ao rei, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouviu
a oração, mas ele viu o clamor, as lágrimas. Às vezes nossa oração é sisuda, né? Ó Senhor, graças te dou, ó Deus, Pai de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu que lá no deserto, né? Mas quando você está numa situação complicada, você às vezes não consegue nem falar. Você chora diante de Deus, né? Se derrama no altar, e Deus não só te escuta, mas Ele vê. E diz assim, olha, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, e eu o curarei. E Deus concedeu então ao rei 15 anos, mais 15 anos de vida. Depois ele teve uma responsabilidade muito séria, porque você administrar o resto da sua vida é algo muito sério, né? Deus te dá mais 15, mais 20, mais 30, mais 10, não sei quantos anos nós teremos a mais, né? Cada um de nós, mas agora é administrar esse que o Senhor nos concede. No caso do rei, ele já sabia que eram 15 anos, né? Alguns acreditam que ele não foi um bom administrador, mas isso é outro sermão. Agora, Deus lhe deu mais 15 anos. Mas a gente aprende mais uma coisa aqui, que ele buscou em primeiro lugar o Senhor, mas não era para negligenciar o remédio. Interessante, né? Porque logo em seguida, no versículo 7, diz assim, então disse, versículo 7, então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Então, tem gente que fala assim, ó, quando você chegar em casa, pega o teu remédio e joga lá no vaso sanitário, joga lá no lixo. Aqui foi bem o contrário, né? O próprio profeta diz, ó, prepare um emplasto. Eu sou daquela geração, daquela época do emplasto sabiá. Alguém conhece? Hã? Né? Que é um anti-inflamatório, né? Que a gente cola assim nas costas. É isso, enfermeira? Né? E daí tira nossas... Então, aqui era um emplasto de figos colocados na úlcera. Então, esse rei estava com úlceras abertas. E como era grave a doença, ele iria morrer, imagine. E foi feito, foi aplicado. Não negligencie os médicos. Não negligencie os remédios. Porque Deus usa. Mas coloque tudo na ordem certa. Primeiro, Deus. Oração, né? Clamor, experiência com Deus, lembrança do que Deus já fez, e coração que pode dizer, Senhor, lembra-te do que eu tenho feito também, com sinceridade. E Deus agiu, né? E logo em seguida ainda, esse era um rei muito legal, assim, porque ele se alimentava da ação de Deus, né? Ele aproveitou aquele momento e perguntou, né, ao profeta Isaías, no versículo 8, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Qual será o sinal? O Deus de Ezequias não era um Deus distante, não era um Deus que não se relacionasse com as pessoas, mas era um Deus do dia a dia. E ele fala então para o profeta, qual o sinal que o Senhor, que tanto age no nosso meio, vai dar para que eu saiba? E o profeta diz, você escolhe, você prefere que a sombra do relógio de Acaz, porque tinha uma escada, né? E a escada refletia a sombra, e ali era como se fosse lembram daqueles relógios de sol? Seria assim. Então,
10 graus retrocedendo ou 10 graus avançando? Ele disse, avançando é fácil, então eu quero que retroceda, que volte 10 graus. E Deus deu esse sinal a ele. Mas aqui o importante é que é um Deus que ele fala, que ele se relaciona. Não é o Deus da religião. O Deus da religião, ele é mudo, ele é surdo, ele é distante, a gente não percebe, a gente não sente. Mas o Deus da Bíblia é aquele que derrama do Espírito, é aquele que nos move, que nos emociona, que fala conosco, que dirige os nossos caminhos. Não é um Deus, isto é, o Deus que não fala é o Deus pagão, né? Que é o Deus dos ídolos, das estátuas, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Mas o nosso Deus é um Deus que vê, nós vimos aqui no texto, né? É um Deus que fala, é um Deus que se relaciona, é um Deus que se emociona, é um Deus que interage. E hoje, culto de oração, nós vamos fazer isso, interagir com o nosso Deus. Ele está aqui. Ele prometeu a sua presença no nosso meio. Ele está aqui. E neste momento, falando com Deus, antes de nós sairmos desse lugar, o Senhor pode simplesmente dizer, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e atendi ao teu clamor. Essa é a expectativa que nós devemos ter quando nos reunimos em oração. Mas uma coisa importante aqui, para nós encerrarmos, é que quando Deus falou com o profeta, com o rei, ele diz assim, ó, no versículo 5, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Ele ia ser curado para quê? Qual que é a primeira coisa que ele ia fazer? Para a casa de Deus. Sabe, tem muita gente querendo ser curada, querendo ser liberta, né? Querendo a bênção do Senhor, para ir para onde? Para poder viajar, para ir para a balada, né? Para visitar os parentes. O próprio Deus falou assim, ó, daqui 3 dias, porque a cura seria dali 3 dias. Daqui 3 dias você já vai estar bom, já vai poder ir para a casa de Deus. E quando o profeta pergunta, ou melhor, e quando Ezequias pergunta para o profeta, no versículo 8, olha o que diz. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? A ansiedade dele era ser curado para poder adorar a Deus lá no templo, na casa de Deus. Às vezes nós não temos essa expectativa, nós não valorizamos a casa de Deus. E nos perguntamos daí, por que será que as coisas não estão dando certo? Mas tudo que Deus nos dá é para devolvermos a Ele em adoração e louvor. Os irmãos se lembram dos anciãos lá do livro de Apocalipse que tinham coroas? E nós falamos assim, eu quero a minha coroa, né? Lá no céu, o meu galardão. Mas lá no livro de Apocalipse diz que eles pegaram as suas coroas e fizeram o quê? Jogaram aos pés do Senhor Jesus, né? Porque todas a nossa coroa, todos os galardões, todas as coisas que Deus nos concede, Ele nos concede para que nós tenhamos o que devolver em adoração e louvor a Ele. E quando Ele nos agracia com uma bênção, a expectativa que Ele tenha que a gente volte e agradeça, né? Os 10 leprosos, só um voltou, né? Todos foram curados, um voltou. E aquele recebeu aquela palavra de salvação. Ana pediu um filho, né? Deus lhe deu. O que ela fez com o filho?
entregou ao Senhor, e Israel voltou a ter um profeta e ouvir novamente a voz de Deus. Você está fazendo faculdade, sabe para quê? Você pegar o canudo e dizer: Senhor, estou de volta aqui para te servir com tudo aquilo que eu recebi de conhecimento. Tudo na nossa vida é para o Senhor. E assim havia a ansiedade do rei de se recuperar, para poder então entrar na casa de Deus e servir ao Senhor. Amém?